Ei, boa noite, tudo bem? Olha só, gente, galera pedindo aí, pô, bacana demais. E agora me pediram para falar um pouquinho sobre o artigo 243 da Constituição Federal. Muito interessante, porque doutrinariamente, ou seja, trabalhando a doutrina, sim, especificamente para o tema desapropriação, muitos doutrinadores combinam com o artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal, também o artigo 243. Vamos entendê-lo primeiramente, até para eu poder dar uma opinião minha, obviamente uma singela opinião, uma simples opinião, mas eu vou primeiramente destacar aqui o que diz o artigo 243. Olha lá, as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, ou seja, vamos lá de novo, hein? As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei, de novo, ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observados no que couber o disposto no artigo 5º. Gente, olha lá, o que acontece aqui? Malgrado doutrinadores, apesar de doutrinadores, alguns doutrinadores, realizarem aquela combinação, né, que eu te falei um pouquinho antes, para vocês, do 243 com o 5º, inciso 24 da Constituição Federal, principalmente naquela parte final do inciso 24, que a gente vai estar trabalhando as desapropriações extraordinárias por descumprimento da função social, rural e urbana. Lembra daquele primeiro vídeo? A parte final do inciso 24 do 5º, né, galera? Combinando, né, com o artigo 184, ou seja, uma sancionatória por descumprimento da função social rural. Também aquela partezinha final do inciso 24 do 5º, por descumprimento da função social urbana, combinando lá com 182. Lembra lá, galera, do 182, né? Parágrafo 4º, né? Inciso 3, lembra? Bacana demais. Muitos doutrinadores também combinam com esta parte final do inciso 24, o 243. E olha só, eu tenho uma opinião sobre isso. Por mais que o 243 também seja um descumprimento da função social da propriedade, e que realmente existirá uma sanção sobre o bem, né? Ou seja, sobre o proprietário do bem, uma sanção em razão, né, daquela ideia de uma política de combate às drogas, de uma política de combate ao trabalho escravo. Veja bem, muitos colocam o 243 como se fosse uma desapropriação confiscatória, então, uma desapropriação com fisco. Legal. Pode-se até colocar. Agora, olha só, gente. Olha o que diz o 243 lá, ó. Ele diz lá, sem qualquer indenização ao proprietário. Então, gente, desapropriação indeniza. Em tese, indeniza. Ordinariamente, artigo 5º, inciso 24, primeira parte. Vamos lá lembrar? Lembra do primeiro vídeo? Indeniza em dinheiro, né? Na verdade, uma indenização prévia, justa e em dinheiro. A parte final do inciso 24 do artigo 5º nos remete a 184 no descumprimento da função social rural, e a sanção é indenizar em títulos da dívida agrária, mas indeniza. No descumprimento da função social urbana,
no 182, parágrafo 4º, inciso 3, também indeniza, mas em títulos da dívida pública. Mas olha só, o 243 não indeniza. Então, gente, eu penso que isso aqui, na verdade, é uma modalidade de confisco ou de perdimento de bens. Por mais que se utilize a expressão desapropriação, eu entendo no primeiro momento que desapropriação, por mais que seja por descumprimento da função social rural, urbana, em tese, indeniza, não em dinheiro, em títulos da dívida agrária para rural, em títulos da dívida pública para urbana. A 243 não indeniza em nada. Então, gente, veja, vamos tomar um pouquinho de cuidado. Tudo bem, a doutrina fala em desapropriação confiscatória, em desapropriação confisco, de descumprimento da função social, e etc, etc. Eu entendo que seja muito mais uma política de Estado de combate à droga, de combate às drogas, de combate ao trabalho escravo, e que o termo desapropriação ele é mal empregado aqui, porque desapropriação no primeiro momento vai indenizar sim, tá? Então cria aquela observaçãozinha na ideia do descumprimento e coloca esse confisco, esse perdimento de bens e abre essa observação de que há na doutrina quem diga que o nome disso, do 243, é uma desapropriação confisco ou confiscatória, tá? Agora, sempre lembrando, não indeniza, não indeniza, não indeniza. O 243 apresenta uma ideia de retirar a propriedade da mão alheia, uma ideia, sim, de desapropriação nesse primeiro momento, por ter natureza supressiva, de retirar a propriedade do particular, do alheio, do privado, mas não indeniza. Ok, galera? Então cria essa observação, fala da desapropriação ordinária, fala da desapropriação extraordinária, naquela ideia do descumprimento da função social rural, do descumprimento da função social urbana, uma desapropriação sanção, indenizável a rural com títulos da dívida agrária, indenizável a urbana, ambas por descumprimento de função social, a urbana em títulos da dívida pública, e abre a observação dizendo que há na doutrina quem diga também sobre a existência da desapropriação confisco, artigo 243, combate às drogas, combate ao trabalho escravo, uma ideia de política de Estado. Esta não indeniza, por mais que se utilize o nome de desapropriação, ok? Abre observação, ok? Eu particularmente prefiro, utilizar aquela ideia de confisco ou perdimento de bens, confisco ou perdimento de bens, justamente porque não indeniza, ok? Eu, particularmente, tenho essa opinião, uma singela opinião, uma simples opinião. Ok, gente? Vamos lá? 243, então, uma observação interessante que vale a pena a gente estudar. Abração e estamos aí, ó. Tá faltando, parece 3 ou 4 videozinhos, hein? Até dezembro a gente fecha. Vai dando opinião aí, vai dizendo o que vocês querem. Adorei essa do 243, tá? Abração, valeu!